eu, eu acho que estava sem áudio, né, pessoal? Mas vamos lá recomeçar a nossa aula. Tava sem áudio, mas agora eu acho que está liberado, tá liberado o áudio. Vamos abrir o material de vocês na página 125, certo? Vamos abrir na página 125, que fala sobre os espaços públicos de uma cidade, certo? Todo mundo já abriu o material de vocês na página 125, o livro, na página 125. Então, o que é os espaços públicos? O que vocês entendem por espaço público? O que vocês acham que é? Espaço público, gente, é qualquer espaço de uso comum, que pertence a todo mundo, certo? Existem espaços que são completamente livres e outros que não são tão livres assim, que mesmo sendo público, não são tão livres assim. Por exemplo, uma praça é um espaço público, certo? Existem igrejas, por exemplo, igrejas é um espaço público, determinadas igrejas é um espaço público, mas que você não tem acesso, né, a qualquer hora, acesso livre. Hospital, a mesma coisa. Existem museus, que também é a mesma coisa. Bibliotecas. Então, espaço público é um espaço de uso comum de todo mundo, certo? Vamos assistir um vídeo que fala bem direitinho sobre espaço comum. Vamos lá. Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje vamos ver em história os espaços públicos de uma cidade. Em uma definição simples, espaço público é qualquer espaço de uso comum, que pertence a todos. Existem os que são completamente livres ao acesso e alguns que, mesmo públicos, têm determinada restrição para seu acesso. Dentre os espaços livres, podemos destacar 3 categorias. Temos o espaço de lazer e recreação, como um parque, pista de Cooper ou campo de futebol aberto. Também temos espaço de circulação, como uma rua ou uma praça. E por último, o espaço de contemplação, como um jardim público ou um monumento. Entre os espaços públicos de acesso restrito, temos os que têm horários de entrada e de saída definidos e exigem regras de conduta e trajes específicos. Eles têm restrições, mas continuam sendo públicos. São espaços públicos restritos: museus, hospitais, bibliotecas, edifícios públicos, como a prefeitura de sua cidade. Agora vamos falar do espaço privado e doméstico. Espaços privados são lugares que, diferentemente dos públicos, não são de todos. As normas e permissões de acesso são definidas por quem é dono do lugar. São exemplos de espaços privados: as casas, a sua casa e de seus pais, por exemplo. Estabelecimentos comerciais. O supermercado é do dono da rede. Escritórios. O escritório de advocacia é dos sócios, por exemplo. Dentre os espaços privados, existe um particular que tem tudo a ver com a nossa vida fora dos espaços públicos: o espaço doméstico. Podemos dizer que esse espaço doméstico é onde uma pessoa e sua família vivem, ou seja, nossa casa é o nosso espaço doméstico. Normalmente, quem define as normas de conduta e a entrada na nossa casa são os nossos pais. Essas normas não são iguais em toda casa. Mudam de acordo com a vivência e a cultura de cada uma das famílias. Por exemplo, algumas famílias costumam jantar sentadas à mesa da sala de jantar, enquanto outras fazem suas refeições na sala de estar, sentadas no sofá em frente à TV. E acaba aqui a nossa aula de história.
Olá, turminha do terceiro ano. Em nossa aula de história de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre os espaços públicos de uma cidade e os espaços privados e domésticos. E o que seriam os espaços públicos de uma cidade? Em uma definição simples, espaço público é qualquer espaço de uso comum, de uso de todos, que pertence a todos. Existem os que são completamente livres ao acesso e alguns que, mesmo públicos, têm determinada restrição para seu acesso, para termos acesso a eles. Dentre os espaços livres, nós destacamos aqui 3 categorias, que são os espaços de lazer e recreação. Aí na imagem a gente tem um parque, por exemplo, um parque de crianças, né? Uma pista de Cooper, um campo de futebol aberto, né? Um campo que é de todo mundo. Um espaço de circulação, por exemplo, a gente tem aí na imagem a praça da nossa cidade, né? Uma praça pública. Todo mundo pode andar livremente por ela. E temos também os espaços de contemplação, como um jardim público ou um monumento. Por exemplo, aí na nossa imagem, a gente vai ter um jardim, né, onde as pessoas podem ir simplesmente para ficar lá sentada olhando a natureza, ler um livro, ouvir música, passear com a família. Então, estes 3 aí são exemplos de espaços públicos que as pessoas têm livre acesso, não tem nenhuma restrição para você usar esses espaços. E existem também os espaços públicos de acesso restrito, né? Que temos os que têm horários de entrada e saída definidos, e existem regras de conduta e trajes específicos. O que são trajes? Roupas específicas para você ter acesso a esses espaços, andar nesses espaços, entrar, né? Então, eles têm restrições, mas eles continuam sendo públicos. Aí a gente tem o exemplo de edifícios públicos, como a Câmara Municipal aqui da cidade, a Prefeitura de Aratuba, que é o local onde a prefeita trabalha, o hospital público, onde as pessoas vão para se consultar com médicos, ficam internadas, fazem tratamentos. E a gente vai ter também o Museu do Povo Canindé, que é do povo indígena aqui de Aratuba, que fica localizado lá na localidade de Fernandes. Então, crianças, nos espaços públicos restritos, a gente vai ter horário para entrar, horário para sair. Por exemplo, em um museu, né, como o Museu Canindé, você precisa marcar um horário para ir visitar. Lá vai ter uma pessoa que conhece, né, a história do povo indígena, que vai falar dos objetos para você. Por exemplo, em um museu você não pode chegar e já ir tocando nos objetos, porque por serem objetos antigos, eles podem ser até frágeis e você pode quebrar, danificar de alguma forma. Então, uma das regras é que você não pode tocar, né? Somente observar e ouvir as orientações da pessoa responsável pelo museu. Se você vai, por exemplo, em um fórum de justiça, você não pode ir com shortzinho curto, né? Tem as vestimentas, a roupa adequada para você estar lá. Então, resumindo, nos espaços públicos, a gente vai ter livre acesso, mas, por exemplo, nos espaços restritos, nós vamos ter que obedecer a algumas regrinhas, e a maior regra de todas é que é um espaço público, é de todos e que todos nós devemos cuidar e preservar. Agora a gente fala do espaço privado e doméstico. Espaços privados são lugares que, diferentemente dos públicos, não são de todos, ou seja, tem um dono. As normas e permissões de acesso são definidos por quem é o dono do lugar. E aí a gente vai ter alguns exemplos de espaços privados. Aí na imagem a gente tem uma casa, vamos ter também um supermercado e uma boutique que a gente chama de loja. Então, por exemplo, na sua casa, quem dita as regras é o dono da casa, ou seja, são seus pais. Os estabelecimentos comerciais, né, o supermercado vai ter um dono. Os escritórios vai ter um dono também, como escritórios de advocacia, né, vai ter os advogados que vão ser os donos do escritório. Numa clínica de dentista particular,
né? Quem vai dizer as regrinhas de lá é o dono da clínica, que é o dentista, né? Pode ser um dentista ou outra pessoa. Então, o que é que a gente conclui? Dentre os espaços privados, existe um em particular que tem tudo a ver com a nossa vida fora dos espaços públicos, que é o espaço doméstico. Podemos dizer que espaço doméstico é onde uma pessoa e sua família vivem, ou seja, nossa casa é o nosso espaço doméstico. Normalmente, quem define as normas, né, de conduta que as pessoas, a forma como as pessoas devem agir e a entrada na nossa casa são os nossos pais. Essas normas não são iguais em toda casa, mudam de acordo com a vivência e a cultura de cada uma das famílias. Por exemplo, eu não sei como é na casa de vocês na hora das refeições, mas existem famílias que têm o costume de sentar todo mundo à mesa para almoçar, para jantar, para fazer todas as refeições. Já existem famílias que não é assim, que, por exemplo, cada um pega a sua refeição e senta na frente da televisão ou vai para um outro ambiente, para o quarto, para a sala, e come todo mundo separado. Então, vai, né, de acordo com as regrinhas da casa de cada um. Então, em nossa aula de hoje, nós estudamos sobre os espaços públicos e os espaços privados ou domésticos. Vimos também que os espaços públicos podem ser os espaços de livre acesso, onde as pessoas podem andar livremente por ele, como as praças, e vimos também os espaços públicos de acesso restrito, como os locais onde vai ter algumas regrinhas de horário para você ir, determinando também, às vezes, o tipo de roupa que você deve vestir para entrar nesse local, né? Então, vai ter algumas regrinhas que você deve seguir para estar nesses espaços públicos restritos. E aprendemos também sobre os espaços privados ou domésticos, que geralmente são espaços onde vai se ter um dono, e é esse dono que dita as regrinhas para você estar nesse lugar. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu deixo uma atividade. Tá aí, né, pessoal? Vocês viram, a gente estudou sobre os espaços públicos de uma cidade, né? Nossa aula de história de hoje, certo? Então, para casa, eu vou passar da página 128, anota aí, pega a agenda e deixa anotado, certo? Da página 128 até a página 129. Anota aí, 128 até a página 129, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!